News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Agora, Band News Manaus, com Samara Souza e Arthur Coelho. 8h24. Muito bom dia. Muito bom dia para você que acompanha a programação da Band News Difusora FM. Eu sou Arthur Coelho, sigo com você ao longo desta manhã até às 10 praticamente, trazendo os principais destaques. Junto dela, Samara Souza, muito bom dia. Bom dia, Arthur, e bom dia para você que está ligado, sintonizado, ouvindo coladinho nos 93.7. Band News Manaus está no ar hoje, 1º de outubro de 2020, quinta-feira. Vamos que vamos, faltando 3 meses para acabar este ano de pandemia. Não que a gente não vá começar o próximo ano também com pandemia, muito pelo contrário. Isso ainda vai durar até vir a vacina e todos nós sermos imunizados. Mas vamos com fé e esperança, porque já esteve mais longe. A vacina vem, e ela vem para aumentar a nossa esperança de um futuro melhor, né? De a gente ter uma sobrevida, principalmente para os nossos idosos. Hoje, 1º de outubro, Dia Nacional do Idoso. Forte abraço a todos os idosos que hoje se sentem à margem da sociedade porque estão esquecidos. Muito pelo contrário. Vocês são queridos pela nossa programação, sintam-se abraçados e vamos juntos com muita informação por aqui. E o primeiro destaque que você confere é sobre o aumento em mais de 150% das agressões contra indígenas em 2019. Os detalhes com Cindy Lopes. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, elaborado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, revela que em 2019 houve 276 casos de violência contra os indígenas no país. O número é cerca de 150% maior que os 110 casos registrados em 2018. Os dados estão classificados no capítulo Violência contra a Pessoa e registram ocorrências que vão de racismo e abuso de poder a lesões corporais e homicídios. Também são incluídos no relatório os grupos de violência contra o patrimônio e violência por omissão do poder público. E falando em aumento, que não acaba e não fica pouco, é o lixo que a população joga na cidade de Manaus, que vai parar nos igarapés, na orla. Agora, com o rio baixando, a gente vê a quantidade de lixo que se acumula na orla de Manaus. E cresce a quantidade de lixo retirada dos igarapés. Isso é assunto de destaque do repórter Guilherme Guedes. Entre janeiro e agosto deste ano, são coletadas quase 8 toneladas de lixo em igarapés, orlas e praias de Manaus, conforme a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Semusp. A quantidade supera a registrada no mesmo período do ano passado, em que foram retiradas quase 7 toneladas e meia de lixo. O acúmulo de lixo na área urbana piora no período da cheia. Com a descida do nível do Rio Negro, aparece a grande quantidade dos resíduos nas orlas de Manaus. Com o lixo nas águas, aumentam os casos de doenças causadas por infecção. Mais de 100 metros cúbicos de madeira ilegal são apreendidos durante a Operação Amazônia Viva, realizada em 15 municípios do Pará no combate ao desmatamento. A área embargada já chega a 9.633 hectares, um equivalente a 9.000 campos de futebol. Nesta quarta fase da operação foram apreendidas motosserras, um caminhão, 3 tratores e 13 armas de fogo. Informações chegando agora de Brasília. Fala, João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro disse que a proteção e a gestão soberana dos recursos naturais do país são prioridades do governo federal. Bolsonaro também disse que vai dar continuidade a operações para intensificar o combate aos crimes ambientais e responsabilizou as ONGs pelas queimadas no país. Vamos dar continuidade a essa operação para intensificar ainda mais o combate a esses problemas, que favorecem as organizações que, associadas a algumas ONGs, comandam os crimes ambientais no Brasil e no exterior. Ainda de acordo com Bolsonaro, é importante que haja um consenso para combinar sustentabilidade com desenvolvimento e preservação ambiental com inovação econômica. Política, com Rosiane Carvalho. Agora, 8h24. Vamos, portanto, às informações de política com Rosiane Carvalho. Muito bom dia, Rose. Bom dia, Arthur. Bom dia para os nossos ouvintes também.
Rose, e no terceiro dia de entrevistas dos candidatos a prefeito de Manaus, no Exclusiva, dentro do programa Alta Frequência, foi recebido aí a gente recebeu o Coronel Menezes, do Partido Patriota, onde ele foi entrevistado por você e também pela jornalista Thaís Gama. Vamos ouvir um trecho. Como candidato, o senhor precisa do apoio do presidente para chegar, para ter fôlego de passar nas pesquisas, como as pesquisas mostram, o senhor não é um dos candidatos com maior pontuação. O senhor acha que o senhor precisa do presidente para poder conseguir uma posição melhor nessa disputa? Eu não tenho dúvida disso, Rosiane, sendo bem direto. Eu preciso sim, e eu não vou ser mentiroso. Eu sou uma pessoa verdadeira. Eu preciso do apoio do presidente, até pelo fato de, independente da minha expertise, do meu passado profissional, da minha conduta ilibada, eu abri mão, como eu te falei, do fundo eleitoral. A minha campanha será feita com o meu dinheiro e com o dinheiro de apoiadores, e nós decidimos por conta própria, para termos independência nas nossas decisões frente à Prefeitura de Manaus. Nós decidimos não rumarmos com nenhuma liderança política do Estado e tampouco com nenhum partido. Tem no seu plano de governo a possível construção de um viaduto na rotatória do Produtor, isso lá na Zona Leste, e outros pontos também de intervenções carregadas atualmente na capital amazonense, como a construção de passagens de nível na capital amazonense. O senhor pretende tudo isso, a construção com recursos próprios da Prefeitura, ou vai tentar também algum tipo de convênio? Considerando um pouco também da escassez dos recursos, né, nós desenhamos algumas coisas para que pudéssemos não só focar as vias principais, mas também as vias secundárias. Aquela bola do produtor ali, hoje, ela espreme todo o fluxo da zona norte e leste da cidade e merece exatamente essa obra. Com relação aos recursos que você está comentando, eu quero aproveitar a situação, tem várias fontes, tem a parceria, mas uma coisa tem remanejamento de recursos de uma fonte para outra. Vou te dar um exemplo gritante. Nós somos totalmente contrários, por exemplo, à exorbitância dos gastos com a parte de comunicação, né, com a parte de publicidade. Nós tivemos, no passado, isso consta no portal da transparência, 128 milhões de publicidade. Então, são gastos vultuosos e exorbitantes. Então, se você pudesse utilizar isso em detrimento da publicidade, com certeza nós faremos isso. E é por aí que nós vamos navegar. Coronel, eu queria entender, eu não sei, eu imagino que o senhor fale com o presidente com frequência, e aí eu queria saber o que o presidente de fato já prometeu para o senhor. Olha, em primeiro lugar, ele me prometeu me apoiar. Ele me garantiu que ia entrar aqui do estado do Amazonas, na cidade de Manaus, no momento certo para ele. Então, e aí, dentro desse contexto e do que nós conversamos, ele vem dando vários sinais e demonstrações. E o Coronel Menezes falou também sobre outros assuntos, falou das propostas. O que mais você destaca, Rose? Eu achei interessante a postura do Coronel Menezes, né? Claro que ele tem uma série de seguidores, tem uma conduta aí muito de perseguição, ataque à imprensa, em alguns momentos, alguns comentários, eu e Thaís fomos agredidos pelas redes sociais, que era já de se esperar, mas o Coronel Menezes manteve uma postura equilibrada durante essa entrevista, assim, pouquíssimo momento fugiu da pergunta, mas a gente recolocava e ele ia para o confronto com as informações e dava as declarações conforme o perfil dele, né? Ele disse, olha, isso aqui eu não vou comentar, que eu não tenho dados para isso, né? Um dos dados mais polêmicos que eu considero em torno do Coronel Menezes, por exemplo, é aquela carreata que ele liderou em abril contra o isolamento social, que era apresentado como a única alternativa para não colapsar o sistema de saúde de Manaus, o sistema de saúde do Amazonas, que já é muito ruim, dependente de pandemia, e dias depois, num contexto de não adesão a esse isolamento social, a gente viu as cenas terríveis que a gente viu, né? As pessoas morrendo sem vaga, né? Sem atendimento médico. Ele disse que não se considera responsável por esse quadro de não adesão aqui em Manaus e que a intenção daquela carreata não era que as pessoas não aderissem ao isolamento, e sim que a economia não parasse. Ele responde dessa maneira, mas não sei de que forma consegue se dissociar essas duas realidades, né? Esse acho que é um dado que provavelmente
deve ser explorado também pelos adversários dele. O dado positivo que ele considera a respeito da campanha dele é justamente os teasers, né, os anúncios de apoiamento do presidente Jair Bolsonaro. E aí ele traz uma frase que eu acho uma frase mais forte e de novidade nesse contexto, dada no Exclusiva. Ele prometeu me apoiar, né? No momento certo, para ele, no momento certo, ele é o Bolsonaro, o presidente Bolsonaro, fará essa declaração. Então, o destaque aí. Ele faz uma série de comparações em relação aos outros candidatos, considera melhor do que todas as outras opções que estão apresentadas, em função de não ter ligação com os grupos que tradicionalmente se revezam no poder no Amazonas. Deu umas indiretas aí no candidato Amazonino Mendes. Ele diz que Manaus precisa de um prefeito com vigor para andar e circular toda a cidade. Eu digo Amazonino Mendes porque isso tem sido recorrente em todas as campanhas, né, na voz de vários adversários do líder das pesquisas, né, em função da idade dele, e a condição de saúde é colocada como empecilho, né, para essa administração. O Coronel Menezes também traz essa visão e essa opinião. Ele fala muito mais coisas, uma hora de entrevista. Eu convido todo mundo que tiver interesse a ver. O vídeo está na rede social da Band, e também, ainda pela manhã, a gente vai publicar no blog rosiane.blog.br, também no site da Band News Difusora, a íntegra dessa entrevista, os principais trechos da entrevista do Coronel Menezes. Lembrando os nossos ouvintes que ainda hoje o convidado é o candidato Chico Preto, do Democracia Cristã. Portanto, a partir de 4 da tarde, os ouvintes podem acompanhar aqui na frequência 93.7 e também nas mídias digitais da Band News Difusora. E, Rose, as entrevistas que você tem feito, Kiko, junto com a jornalista Thaís Gama, tem repercutido bastante através de algumas declarações. Uma delas teve até resposta do candidato Ricardo Nicolau, do PSD, ao também candidato José Ricardo, do PT. Após aí José Ricardo se referir durante a entrevista ao hospital de campanha, a gente tem esse trecho aqui, vamos ouvir. E o prefeito de Manaus também. É bom que ele guarde na consciência dele que demorou muito para ter ações aqui em relação à cidade. E ainda fez aí um acordo, que eu não sei, que até hoje não foi mostrado para a sociedade. Que acordo foi esse que ele fez com uma empresa privada de saúde, que o seu dono agora é candidato a prefeito da cidade? Ainda vou querer saber que negócio foi esse. Tantas pessoas que morreram pelo descaso do prefeito da cidade de Manaus. Tá aí. E em nota, o Ricardo Nicolau diz o seguinte: diz que não houve acordo em torno do hospital de campanha, houve um trabalho sério que salvou vidas, o compromisso foi cuidar das pessoas, assumir a linha de frente e não se esconder, como fez o candidato petista no pico da pandemia em Manaus. O hospital de campanha Gilberto Novaes foi um projeto vitorioso, montado em 4 dias no prédio de uma escola pelo grupo Samel e demais parceiros do setor privado. E diz ainda que não recebemos um centavo por esse trabalho, ao contrário, o grupo Samel investiu recursos próprios para viabilizar o início das atividades e ajudar a manter a unidade hospitalar em funcionamento por mais de 2 meses, numa estrutura de alta complexidade, e finaliza dizendo que a gravidade de uma pandemia não pode ser reduzida a algo meramente político ou empresarial, trata-se de uma questão humanitária. Pequeno fight aí nesse início de campanha entre 2 candidatos que talvez disputem o mesmo eleitorado, né? Assim, essa base de eleitor aí que eles estão disputando, para também, segundo as pesquisas eleitorais, entrarem no circuito do segundo turno, considerando que todas as pesquisas consideram que o nome certo lá é do Amazonino Mendes, né? Então todo mundo está brigando por essa segunda vaga no segundo turno. Mas em termos gerais, Arthur, vamos contar que a campanha começou no domingo, né? Nós temos então hoje 5 dias de campanha, né? Acho que em termos gerais ainda há uma campanha muito insossa, né? No sentido, não que a gente estimule querer ver baixaria na campanha, de jeito nenhum, mas seria muito importante que a gente estivesse debatendo um pouquinho mais do histórico dos candidatos. Sim, é importante que os eleitores conheçam, e os próprios adversários podem fomentar, sim, esse debate, deveriam. E a cidade, né? A cidade, os problemas da cidade, né? Que de fato Manaus precisa, as propostas para a cidade, a gente ainda não vê muito ainda na pauta, né? Você não consegue ver, em função disso, também um engajamento maior do eleitor. Acho que agora as pessoas começam a despertar, muitas pessoas, inclusive do meu convívio, amigos, familiares,
mas quem é candidato? Até pessoas minimamente informadas, né? Quem é o candidato dessa vez? Então, há um desconhecimento ainda e um distanciamento do eleitor, apesar de que essa campanha vai ser muito rápida, né? São 45 dias e hoje acho que a gente já tem 5 dias desse período de campanha já preenchidos, né? Já passados. E, Rose, para a gente finalizar aqui, a Folha de São Paulo publica uma matéria com base nos dados do painel do saneamento, em que coloca a cidade de Manaus na 5ª colocação como a pior cobertura de esgoto entre 100 maiores municípios do Brasil, é isso? Sim, Arthur. A Folha de São Paulo destaca aí uma matéria falando de Manaus e de Palmas a respeito do saneamento básico. Aí tem os dados da cobertura de esgoto, também fala do fornecimento de água. Sobre a cobertura de esgoto, é um dado realmente já de muitos anos a respeito da cobertura ruim que Manaus tem, né? Eles dão comparações em relação a outros municípios, como você colocou, é a 5ª pior cobertura entre 100 maiores municípios, está na frente apenas de Ananindeua, no Pará, Macapá, né, no Amapá, Porto Velho, em Rondônia, e Santarém, no Pará. E provavelmente com um PIB muito melhor do que essas outras cidades, né? E aí a Folha destaca que é a 7ª vez em 8 anos que a cidade de Manaus fica entre os 20 piores índices, né, no ranking elaborado por esse instituto, que é o Instituto Trata Brasil, e que vai traçando dados a partir dos dados do IBGE, do Sistema Nacional de Informação sobre Saneamento. A Folha dá umas informações a respeito do fornecimento de água que me deixou com uma série de dúvidas aqui a respeito. Porque o fornecimento de água, antes de entrar o funcionamento do PROAMA, Arthur, era realmente um tema de campanha. Todas as eleições, a promessa era que os candidatos a prefeitos iam levar finalmente água para a casa das pessoas. E aí eu lembro que eu estava numa crítica, eu trabalhava como repórter no jornal A Crítica, fiz uma matéria, um levantamento de quanto já tinha sido investido em água aqui em Manaus, e as pessoas continuavam sem acesso à água, né? E aí naquela ocasião a gente tinha o tal do elefante branco, que era o PROAMA, que o governo já pagava o empréstimo e a água não chegava nas pessoas, né? A estação de tratamento estava lá e a água não chegava na casa das pessoas. Enfim, depois disso houve um destravamento burocrático, o PROAMA não chegou a cumprir o objetivo dele, que era que o empréstimo fosse pago a partir da venda da água do governo para a prefeitura, para a concessionária. Isso não aconteceu. Mas, enfim, a água chegou na casa das pessoas, né? Na Zona Norte e Zona Leste, sobretudo. Esse levantamento diz que há pessoas em Manaus ainda que vivem sem o abastecimento de água. A matéria da Folha mostra as pessoas que vivem em áreas alagadas, no Educando, também no Tarumã. Mas o número é bem alto. Acho que a gente precisa compreender um pouquinho melhor o que de fato acontece. E era muito importante que os candidatos a prefeito também entendessem um pouco melhor desse dado, para que a gente pudesse, que esse assunto tivesse na pauta da discussão dos candidatos, de quem disputa a prefeitura de Manaus. Mas o dado é que, em relação à cobertura de esgoto, realmente é muito abaixo, né? E há uma série de problemas aí, inclusive da privatização do setor, né? Isso tudo é levantado aí por esse material da Folha também, relembrado, né? Que 18 anos depois da privatização, o problema, né, da cobertura de esgoto permanece na cidade. Rose, mais um assunto aqui para a gente finalizar. Quer dizer que, mais uma vez, falta de quórum na Assembleia Legislativa, é isso? Arthur, teve uma sessão ontem, um dia depois do que finalmente a base conseguiu arquivar sem votar a não continuidade, né, o pedido de continuidade da CPI da Saúde, mas, mais uma vez, a Assembleia encerrou a sessão por falta de quórum, não tinha quórum para votação. Haviam poucos deputados, acho que alguns deputados que falaram ainda no primeiro expediente foi o Demilson Chagas, o Wilker Barreto, o Serafim. Haviam outros deputados no plenário, eu acho, mas também esvaziado. E aí o presidente da Assembleia, Josué Neto, encerrou a sessão por falta de quórum. Eles tinham lá uma pauta para votação. Eu sei que depois desse encerramento houve um pedido, um convite para que os deputados hoje se reunissem na sala da presidência para conversar a respeito disso. Agora você veja, Arthur, não basta blindar, né, o governo de uma investigação.
Os deputados estão indo muito além, né, nesse sentido de desprezo pela imagem da Assembleia do Poder Legislativo. Parece até uma provocação, um deboche com a população. Muitas sessões se somando aí a uma falta de parlamentares, né, no meio de uma eleição. É muito complicado. Você vê, a Assembleia tem 4 deputados que disputam a eleição esse ano, né? O Nicolau é candidato a prefeito, o Wilker Barreto a vice-prefeito. O que eu consigo perceber é que eles estão fazendo um esforço de estar presente na sessão, o Wilker presencialmente, o Nicolau virtualmente. E tem 2 nomes, o Maciel e o Augusto Ferraz, que têm tido ausências nas sessões, disputam eleições no interior. O Cabo Maciel em Taquatiara e o Ferraz em Iranduba. E todos os outros também, tranquilamente, estão levando à frente esse descompromisso com a imagem da Assembleia e descompromisso com a própria população. O Poder Legislativo existe para fiscalizar, para estar debatendo, né, para estar ouvindo e para estar votando leis que possam favorecer a população. E a gente tem hoje realmente uma sequência de sessões que são adiadas e uma imagem que vai colar em todos, né, uma imagem de irresponsabilidade com o interesse público, com a importância desse poder legislativo para o Estado. A gente vai continuar atento a isso, inclusive a esses faltosos, o nome desses faltosos, ontem a gente falou aqui, e a gente vai também trazer nos próximos dias. Rose, obrigado pelas informações, qualquer novidade, aciona a gente. Bom dia para todo mundo. Na Band News FM, eleições 2020. 8h46, 8h46 da capital amazonense. Confira agora a agenda dos candidatos à Prefeitura de Manaus para esta quinta-feira, 1º de outubro. A gente começa com o candidato Coronel Menezes, do Patriota, que concede entrevista pela manhã a um programa de TV local. E à noite ele participa do debate na TV Band Amazonas. O candidato Davi Almeida, do Avante, pela manhã faz preparação para o debate e à tarde realiza reuniões políticas e à noite participa aí do debate da TV Band Amazonas. Já o candidato Marcelo Amil, do PCdoB, concede entrevista a uma emissora de rádio local pela manhã e terá uma reunião interna de campanha ao longo do dia e participa à noite do debate da TV Band Amazonas. Amazonino Mendes, do Podemos, segue nesta quinta-feira com agenda de reuniões e com gravações para o programa eleitoral durante todo o dia. Interessante que o partido, a coligação Juntos Podemos Mais, do candidato Amazonino Mendes, mandou nota dizendo que não irá participar do debate da TV Band Amazonas. Segundo a nota, diz o seguinte: a coligação Juntos Podemos Mais informa que o candidato Amazonino Mendes estará disponível, como já está fazendo, para, de acordo com a agenda, participar de entrevistas de forma virtual. A participação segura virtual está sendo adotada pelos candidatos da coligação, seguindo as recomendações dos órgãos de saúde em decorrência da pandemia e do registro do aumento de casos de Covid-19 e de internações em Manaus, onde a doença já vitimou, lamentavelmente, milhares de pessoas. Os debates e entrevistas presenciais, no momento, estão fora do contexto de recomendação das autoridades sanitárias e a coligação agradece a compreensão de todos, portanto, está aí, Amazonino Mendes não participa do debate na TV Band Amazonas. É o primeiro debate, a TV Band Amazonas, que é pioneira na época de eleições, sempre realizando os primeiros debates, e Amazonino Mendes informando que não participa. Se fosse virtual, ele participaria, mas nesse contexto presencial, ele não vai participar. O candidato Romero Reis, do Novo, concede uma entrevista a uma emissora de rádio e TV local pela manhã. Ele também participa de um café da manhã em uma rede de lojas de moda e varejo no Manoa, na Zona Norte. E à noite, ele participa do debate da TV Band Amazonas. Alfredo Nascimento, do PL, também confirmou presença no debate da Band Amazonas na noite desta quinta-feira. Gilberto Vasconcelos, do PSTU, realiza pela manhã uma atividade contra a privatização da Petrobras e a venda de Urucu. Ainda pela manhã, o candidato participa de uma gravação de vídeo em apoio à luta dos petroleiros na sede do sindicato.
À tarde e início da noite, Gilberto Vasconcelos concede entrevista para uma emissora de TV local. A agenda do candidato capitão Alberto Neto, do Republicanos, confirma a ida dele ao debate que deve ocorrer à noite na TV Band Amazonas. Já o candidato Ricardo Nicolau, do PSD, se reúne com equipes de campanha durante manhã e tarde. E à noite o candidato estará no debate da TV Band Amazonas. O candidato a prefeito Chico Preto, do Democracia Cristã, concede entrevista à tarde a um portal de notícias local e em seguida também vai ser entrevistado aqui no quadro Exclusiva com Rosiane Carvalho e Thaís Gama durante o programa Alta Frequência Manaus da rádio Band News Difusora. Ele finaliza a agenda com uma reunião com um candidato a vereador à noite. E o candidato José Ricardo do PT não divulgou a agenda para esta quinta-feira. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expo Agro prossegue até quarta, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Band News. Tempo. 8h51. Tempo continua nublado na capital amazonense. O sol tentando sair, mas entre muitas nuvens. Você que está acompanhando, você ouvinte, internauta que acompanha a nossa live pelo Facebook, acompanha aí ao vivo as imagens do tempo da capital amazonense. Tempo nublado, muitas nuvens encobrem Manaus neste momento. Teve chuvinha de madrugada na área central de Manaus. Derrubou a temperatura, mas agora começa a subir. Apesar desse tempo nublado, temos temperatura de 29 graus, com sensação térmica de 31 graus. A umidade relativa do ar baixando, nesse momento, está em 60%. Segundo a Climatempo, a previsão para hoje em Manaus é de sol com aumento de nuvens pela manhã e estão previstas pancadas de chuva à tarde e à noite, pelo menos 10 milímetros, para esta quinta-feira, onde a temperatura máxima pode alcançar a casa dos 33 graus. Seu caminho. Atenção, você motorista, a gente recebe aqui os dados do IMMU, Instituto Municipal de Mobilidade Urbana, que está monitorando a área da Constantino Neri. Samara Souza vem falando desde cedo da situação ali da Constantino Neri e agora, próximo à Arena da Amazônia, no sentido Torquato-Tapajós, somente 2 faixas liberadas para o fluxo de veículos por causa da obra no local. 2 faixas apenas na Constantino Neri, no sentido Torquato-Tapajós, portanto você, condutor, deve ficar atento. Falando de Torquato, a situação é crítica, muito crítica, na altura do Novo Israel e Jesus Me Deu, no sentido Zona Norte, antes da entrada da Avenida Arquiteto José Henrique. Trânsito parado, 2 quilômetros, quase 3 quilômetros de congestionamento no sentido Zona Norte, no sentido bairro. Situação é complicadíssima. Voltando a falar da Avenida Constantino Neri, faixa azul está liberada na Constantino Neri a partir desta quinta-feira, 1º de outubro, mas por conta das obras também das plataformas do transporte coletivo. Tem estreitamento de pista, atenção condutor, nos 2 sentidos da via, na plataforma do Milênio e também na plataforma do transporte coletivo em frente ao Olímpico Clube. Então, os 2 sentidos da via tem estreitamento de pista, então siga com atenção, muita paciência, condutor, nesta área da cidade, enquanto durarem essas obras, que a Prefeitura promete entregar até o fim do ano. Não tem jeito, isso impacta no trânsito da capital amazonense. Chama a atenção dos condutores que passam nesse momento na Avenida Brasil, em frente à sede do governo. Desde ontem à noite,
parte de professores que não concordam com a volta às aulas presenciais fazem um protesto. Ontem eles fizeram uma vigília, passaram a noite em frente à sede do governo, tem até uma barraquinha lá na frente, eles acenderam uma vela ontem à noite, mostraram vídeos, está nas redes sociais para quem quiser ver, e eles insistem em dizer que são contra parcela aí dos professores, dos dois sindicatos, tanto do Sinteam quanto da Asprom Sindical. Então, eles continuam com essa manifestação em frente à sede do governo. Os agentes de trânsito que estão nessa área da cidade, na Avenida Brasil, eles dizem que não influencia no trânsito. Tem boa fluidez nesse momento, nas proximidades da sede do governo estadual, e a previsão de manifestação no local. Ou seja, no decorrer das horas, os manifestantes devem ocupar uma das faixas da via para continuar com a manifestação em frente à sede do governo estadual. 8h54 e relatório aponta que a agressões contra indígenas aumenta em mais de 150% em 2019. Detalhes na reportagem de Cindy Lopes. O relatório Violência contra os Povos Indígenas do Brasil, elaborado anualmente pelo Conselho Indigenista Missionário, CIMI, revela que em 2019 houve 276 casos de violência contra os indígenas no país. O número é cerca de 150% maior que os 110 casos registrados em 2018. Os dados estão classificados no capítulo Violência contra a Pessoa e registram ocorrências que vão de racismo e abuso de poder a lesões corporais e homicídios. Também são incluídos no relatório os grupos de violência contra o patrimônio e violência por omissão do poder público. O documento destaca que houve crescimento em 16 das 19 categorias de agressões. Durante o lançamento do relatório, nessa quarta-feira, a antropóloga Lúcia Rangel, uma das organizadoras do estudo, diz que a população indígena vem sendo desrespeitada. Então, esse é um reflexo de uma das maiores crueldades cometidas contra os povos indígenas. Exploração de madeira, desmatamento, garimpo ilegal, abertura de fazendas de gado, de soja, de milho dentro de área indígena, incêndios. Entre as categorias de violência que mais se destacam está a de invasões possessórias, exploração ilegal de recursos e danos ao patrimônio. Marielza Apurinã, da terra indígena Valparaíso, localizada em Boca do Acre, no Amazonas, defendeu a demarcação de território. Se as nossas autoridades não agilizar que venha a ser demarcado nosso território, nós não vamos ter nosso território. Infelizmente, nós vivemos sobre ameaças. O aumento da violência também foi constatado em outras 5 categorias, entre elas os conflitos territoriais, ameaças de morte e lesões corporais. No ano passado, o assassinato de Paulo Paulino Guajajara a partir de uma emboscada feita por invasores na terra indígena Araribóia, no Maranhão, expôs que a situação de tensão naquele estado atinge níveis alarmantes. A irmã do líder indígena morto, Lenice Paulino Guajajara, afirmou que a comunidade sente até hoje que vive sob ameaças. Nós queremos ser protegidos. Nós somos ameaçados pelos madeireiros, pelos fazendeiros. Para nós é uma grande tristeza. A gente não dorme direito. O CIMI acredita que os dados de 2020 serão ainda mais negativos que os de 2019, também em virtude da pandemia do coronavírus. Tecnologia, com Morrison Lacerda e Maíra Gama. Mensagens de bom dia, aquele vídeo engraçado encaminhado pelos seus amigos. Quem nunca recebeu esse tipo de mídia pelo WhatsApp? E tudo isso acaba lotando a memória do celular. Agora, o WhatsApp promete lançar uma ferramenta que vai facilitar e muito a vida de quem vive tentando apagar essas mídias para liberar espaço do telefone. É isso, Orson? Pelo menos vai ter uma ferramenta para talvez tentar solucionar melhor esse problema, né, Maíra? Que, como você disse, realmente é um problema que aflige especialmente quem tem celulares com menor capacidade de armazenamento, né? Como chega de tudo, né, pelo WhatsApp, vídeo, foto, mensagem de texto, áudio, tudo isso vai sendo acumulado ali. Se você participa de muitos grupos, então, você já sabe, né? Mas agora, finalmente, o WhatsApp parece que vai publicar uma solução deles mesmos, né? São 2 novidades, na verdade, né? Esse jeito de exibir, então, vai ser mais fácil você conseguir saber quais são os maiores arquivos, quais são os arquivos que estão
sem uso há muito tempo, por exemplo, né, e talvez possam ser excluídos. E principalmente, eu acho que a principal novidade nesse quesito da exibição, Maíra, é que eles vão agrupar numa aba específica os arquivos que chegam de grupos, né? Como eu disse, né? Normalmente os grupos é que são os responsáveis por lotar a nossa memória, né? Então esses arquivos que chegam de grupos, não de indivíduos, né? Vão estar todos agrupados, vão estar todos reunidos embaixo de uma aba ali, mídia de grupos, enfim, alguma coisa parecida com isso, para que você possa decidir se vale a pena apagar ou não. Tem mais uma ferramenta que eles vão fazer sugestões do que você poderia apagar, baseado no número de vezes que você acessou aquele determinado arquivo. Então, se você acessou muitas vezes um determinado arquivo, talvez aquele arquivo não deva ser apagado. Agora, se você recebeu aquele arquivo há 3 anos, está lá no seu smartphone e você nunca mais acessou, é muito provável que você não precise dele, né? Então, o novo mecanismo deve fazer também esse tipo de sugestão, Maíra. Bom, com tudo isso vai ficar mais fácil de liberar espaço para a gente poder receber mais vídeos, mais fotos e aí lotar a memória do celular de novo, né? E você, tem alguma dúvida? Manda sua mensagem para cá, tecnologia@bandnewsfm.com.br. Jornais atualizados a cada 20 minutos. Informações do trânsito, dos aeroportos, do tempo. Opinião contundente e irreverente. Jornalismo de credibilidade do Grupo Bandeirantes de Comunicação. Só aqui, na rádio de notícias mais ágil e veloz do seu dial. Band News FM. Na Band News FM, eleições 2020. Continua a série de entrevistas com os candidatos a prefeito de Manaus no quadro exclusiva do programa Alta Frequência. Rosiane Carvalho e Thaís Gama entrevistam o candidato Chico Preto, do Partido Democracia Cristã. É nesta quinta-feira, dia 1º de outubro, às 4 da tarde, nos 93.7 e nas redes sociais da Band News Difusora FM. Band News FM. Em um segundo, tudo pode mudar. Você ouve Band News Manaus. 9h01 em mais um bloco do Band News Manaus. Vamos seguindo com as atualizações do noticiário. Começando este bloco falando do sindicato dos professores e pedagogos das escolas públicas do ensino básico de Manaus, a Aspron Sindical, realiza hoje uma assembleia para a instalação de greve do ensino fundamental. Ontem, os professores da educação fizeram vigília em frente à sede do governo em protesto contra o retorno das aulas presenciais em Manaus. A categoria também prestou homenagens às vítimas da Covid-19. Queremos nos solidarizar com todos aqueles que tiveram seus entes queridos mortos pelo Covid-19. Nós já estamos em greve há 50 dias, a greve do ensino médio. A luta é pela vida, a luta é pela vida. E vale salientar, eles fizeram essa vigília e permanecem acampados em frente à sede do governo estadual. É prorrogada a suspensão da cobrança do Zona Azul, sistema de estacionamento rotativo. A medida vale para o centro de Manaus e o conjunto Vieira Alves, na área do bairro Nossa Senhora das Graças. A suspensão é válida até o dia 31 de outubro. Tem gente dizendo que é por tempo indeterminado, gente. Não é. Está no Diário Oficial do Município, publicado no Diário Oficial do Município de hoje, que essa suspensão é válida até o fim deste mês, até o dia 31 de outubro. Em setembro, a Justiça manteve a gratuidade do sistema após negar um pedido de antecipação da empresa Tecnologia de Trânsito da Amazônia, responsável pela cobrança de estacionamento rotativo. O Amapá registra no mês de agosto o melhor desempenho do ano em relação à movimentação do emprego formal. Dados do Ministério da Economia mostram que foram abertos 434 novos postos de trabalho, resultado de 1.797 contratações e 1.363 demissões com carteira assinada. Os números integram o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados, o CAGED. O bom resultado do mês de agosto foi impulsionado
pelas áreas de comércio e construção civil. Destaque agora de Brasília, chegando com Larissa Arantes. O ministro da Economia, Paulo Guedes, disse que o novo programa social do governo não pode ser financiado com o que chamou de puxadinho. Nesta quarta-feira, Guedes descartou usar os recursos de precatórios para financiar o programa Renda Cidadã, que vai substituir o Bolsa Família. O ministro deu as declarações durante coletiva de imprensa sobre os dados do CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Desempregados. Segundo Guedes, o programa social tem que ter uma receita permanente. E nós temos que aterrissar justamente esse auxílio emergencial em um programa social robusto, consistente e bem financiado. Financiado, como é uma despesa permanente, tem que ser financiado por uma receita permanente. Não pode ser financiado por um puxadinho, por um ajuste. Não é assim que se financia um Renda Brasil. Pensa Manaus. Economia, com Marcos Evangelista. 9h04. Marcos Evangelista conosco. O ouvinte pode ver também o Marcos na nossa transmissão aí pelo Facebook. Bom dia, Marcos. Bom dia, Samara. Bom dia, Arthur. Bom dia, ouvinte da Rádio Band News FM. Oi, Marcos, deu uma falhadinha aí. Deixa eu ouvir seu bom dia de novo, para ver se agora fica estável. Bom dia, pessoal. Tudo bem? Tudo tranquilo? Estamos aqui. Uhul! Agora deu. Bom dia, Marcos. Melhorou bastante. Bom dia, Marcos. Por causa do aumento nos casos da Covid-19, das internações, o prefeito de Manaus, Arthur Vigílio, do PSDB, propôs aí ao governador Wilson Lima que fosse decretado o lockdown na capital amazonense, mas o governador descartou essa possibilidade. Que tipo de consequência, no caso, essa medida representaria aí para a nossa economia nesse momento? Nós teríamos aí, Arthur, um efeito direto na economia, né? Uma vez que nós temos aí alguns setores que ainda estão se ajustando a esse novo momento, né? Essa nova realidade, onde vieram de um período onde muitas vezes tiveram as suas portas fechadas, e agora, quando tudo se acha que vai se ajustar, nós temos aí o número de aumentos de casos de Covid, e basta dizer para você, Arthur e Samara, que eu realmente estou novamente preocupado. Eu estava falando agora com um cliente, eu acho que 60% dos meus clientes estão aí afetados pelo vírus. Não posso dizer, eu não tenho conhecimento técnico para dizer que realmente é uma segunda onda, mas que os números aumentaram, assustadoramente aumentaram, né? Então estão cada vez mais próximos da gente. Se isso ocorrer, nós teremos aí uma pandemia, não só na questão de vidas ou de saúde, mas também uma pandemia na vida das empresas. As empresas não vão aguentar novamente um segundo fechamento. As pessoas têm que ter a conscientização que, se puder ficar em casa, fica. Se tiver que sair, usa a bendita máscara. A gente ainda encontra, apesar de tudo isso que sai em todas as mídias, a gente ainda encontra pessoas andando sem máscara nas ruas, né, nas festas, a gente vê aí nas redes sociais. Então é muito importante, a gente não está falando só de vida, a gente está falando da economia. Se a economia vier a parar novamente, nós vamos ter um colapso total, que muitas realmente vão desempregar todo o seu corpo técnico, e aí nós teremos aí uma onda muito complicada de desemprego, Arthur e Samara. É verdade. Eu não consigo imaginar, apesar de estar assustado com os números que aumentam a cada dia, o boletim da FVS que não nos deixa mentir. Ontem foi 1.200, anteontem foi 1.200, de ontem foi 1.300 casos, novos casos, mas isso não reflete na morte. Pelo menos em morte a gente está vendo que isso não está refletindo esse aumento, mas as pessoas estão se infectando e aumentando o número de pessoas nos hospitais internadas. Mas eu não consigo imaginar de novo todas as lojas fechadas. A gente está vendo aí a situação do desemprego. Nossa, o que seria de ruim para a população amazonense, para a população brasileira, se tudo fechasse novamente? Ia ser horrível, né, Marcos? Com toda certeza, a gente não ia aguentar isso, né? A gente está vendo aí o sufoco dos empresários, eu lido com isso,
diariamente. A gente ouve aqui, tem uns que chegam aqui na consultoria, chegam praticamente a chorar, né, falar que não consegue pagar a folha de pagamento, não consegue aguentar os funcionários, e sabe que ali são pais de família, e não é por questão de não querer, é uma questão de não poder, né? E caso realmente isso venha acontecer, a gente está vendo aí um embate entre prefeito e governador, isso vai ser muito ruim, né? Isso a nossa economia realmente vai sentir muito, porque a gente tem ainda uma esperança que esses 3 meses a gente tenha um aquecimento na economia para compensar esses últimos 6 meses que nós tivemos. Aí no momento que isso volta à tona, é realmente temeroso. Então a gente espera que realmente isso não ocorra, que as pessoas tenham consciência e façam aí esse quadro baixar novamente, para que a gente consiga ter as empresas funcionando e a economia voltando aos pouquinhos em 2021. Tem um setor que pode ser o mais prejudicado novamente, né? Que apesar do acordo de não ter sido decretado o lockdown, novas medidas foram implantadas, né? Entre elas o fechamento de bares, balneários e flutuantes, e restringe o funcionamento de restaurantes, né? Esse setor aí pode ter um prejuízo a mais, Marcos? Sem sombra de dúvidas, né? Eles estão limitados a funcionar, se eu não me engano, até as 22 horas. Isso. Que é justamente esse horário que há o pique de movimento, né? O pico de movimento, onde as pessoas vão a esses estabelecimentos para jantar, né? Às vezes uma reunião com os amigos, e aí é justamente nesse horário que foi decretado o fechamento. Com certeza eles estão sendo impactados, mas há também um outro rumor. Eu atendo aqui também alguns barcos, embarcações, alguns empresários que a gente faz o financiamento dessas embarcações, e ontem eu recebi a visita de que há também rumores que vão novamente bloquear o transporte de passageiro fluvial. A gente não tem essa informação ainda oficial, mas caso isso aí ocorra, aí nós estamos falando da economia não só da capital, Arthur e Samara, mas como a economia dos nossos municípios. Vocês sabem que os nossos rios são as nossas estradas naturais, né? Nós estamos aqui ilhados, em Manaus, e para você ir para qualquer outro estado, tirando essa região metropolitana, só via fluvial ou aéreo, que é caríssimo, né? Os voos regionais. Então, numa vez que ocorra novamente essa interrupção, nós teremos também um impacto direto na economia do interior do Amazonas. Certo. Agora, Marcos, mudando de assunto, vamos falar sobre o saque e extensão do auxílio emergencial, que começou ontem no país. O valor, apesar de reduzido, de R$300, vai ajudar muita gente. A gente está até rindo aqui e falando. É melhor 300 na mão do que 600 voando, né? Sem sombra de dúvidas, né? Muito melhor você ter aqueles 300 garantido do que aí uma promessa de 600. Eu acho que cada vez mais as famílias têm que fazer, se multiplicar esse dinheiro. Eu participo de alguns grupos nas redes sociais desse auxílio emergencial, né, que a gente está preparando aí os vídeos do Renda Brasil, e o Renda Brasil viria a ser aí um substituto do Bolsa Família. E a gente tem sempre os 3, 4 lados, cada um defendendo as suas ideias. Mas falando da economia, puramente da economia, isolando a parte política, os R$600 ajudaram muito, Samara e Arthur, muito mesmo. Foi graças a esses R$600 que a economia, principalmente na parte de alimentação, sobreviveu. E só que de onde tira muito, chega uma hora que chega o fundo. Opa, a gente perdeu aqui o contato com o nosso colunista Marcos Evangelista, contato na internet, mas ele está trazendo justamente esse parâmetro em relação aos R$600 que muitas pessoas receberam, da movimentação da economia, e agora esses R$300. E vai bem a calhar isso que você falou, Samara. Muito melhor esses 300 na mão do que 600 voando, dos 600 que não existiu para algumas pessoas, né? Para as mães solteiras foi R$1.200. Então tem muita gente que se segurou durante esses dias, durante esses meses.
onde a pandemia foi mais forte, principalmente aqui no estado do Amazonas, quando atingiu um pico. Tem muita gente que só se manteve a família ali no limite com essa ajuda desse auxílio emergencial do governo. Sem dúvida, muitas pessoas se beneficiaram com isso. Movimentação em algumas datas importantes, como o do Dia das Mães, né, e outras, né, agora chegando o Dia das Crianças, né, são datas importantes para o comércio. A gente está de novo aí com o nosso colunista Marcos Evangelista. Esses 300, apesar de não movimentar tanto assim a economia quanto aqueles 600 e 1.200, é um fôlego, inclusive, para o comércio, né, Marcos? Sem sombra de dúvida. A gente percebe que tem muitas pessoas que estão utilizando o filho para comprar outro alimento, né, como vocês acabaram de falar, dia 12, do principal evento de consumo, que é o Natal. E, com certeza, esse auxílio, apesar de ter sido reduzido, vai ajudar essas pessoas e, consequentemente, vai ser benéfico para o comércio. Então, quero agradecer a presença do Marcos Evangelista, todas as quintas-feiras conosco, trazendo um assunto relacionado à economia, a finanças e ajudar você que está em casa a saber administrar melhor o seu dinheiro. Na internet, como é que ele encontramos, Marcos? Estamos nas redes sociais e principalmente lá no nosso canal do YouTube, onde a gente está falando lá, nós temos um vídeo específico sobre o Renda Brasil, que é justamente o possível substituto do Bolsa Família e também do auxílio emergencial. Acessa lá, Marcos Evangelista, no YouTube. Obrigado, Marcos. Grande abraço, até a próxima quinta. 9h15, 9h15 na capital amazonense. Fazer uma pequena correção, ainda há pouco a gente estava falando da suspensão, da prorrogação da suspensão do sistema Zona Azul, tanto na área central quanto no Vieira Alves, na zona centro-sul da capital amazonense. A gente disse que está publicado no Diário Oficial do Município do dia 1º de hoje. Não, foi publicado ontem no Diário Oficial do Município de quarta-feira, dia 30 de setembro, a prorrogação da suspensão do sistema Zona Azul, que segue suspenso até o fim deste mês, até o dia 31 de outubro. 9h15, vamos falar com o nosso repórter Guilherme Guedes sobre o aumento na quantidade de lixo que foi retirado dos igarapés, orlas e praias de Manaus este ano. Em Manaus, nos 8 primeiros meses desse ano, são coletadas cerca de 8 toneladas de lixo em igarapés, orlas e em praias, conforme a Secretaria Municipal de Limpeza Urbana Semusp. No mesmo período do ano passado, foram coletadas quase 7,5 toneladas de lixo. Com a descida do nível do Rio Negro, aparecem os resíduos sólidos acumulados em orlas da capital, entre eles garrafas de plástico, eletrodomésticos e até animais mortos. Os moradores de áreas alagadas relatam a invasão de animais nas casas, como cobras e ratos. A dona de casa, Suzete Silva, mora próximo à Marina do Davi, na Ponta Negra, zona oeste, e diz que a grande quantidade de lixo no local é devido à falta de compromisso da população. Eu estou dizendo que todo mundo deveria preservar, porque as pessoas que moram aqui, que precisam mais, né? E cuidar do ambiente. A Semusp informa que o igarapé que mais concentra lixo é o da Avenida Brasil, zona oeste da capital. Isso ocorre porque é um igarapé longo e largo. Para o coordenador executivo da Fundação Vitória Amazônica, ambientalista Fabiano Silva, faltam mais ações de conscientização contra a poluição dos rios, além de investimentos relacionados ao saneamento básico. Questões fundamentais aí sejam processos de conscientização pública de maior larga escala, para que as pessoas parem de jogar lixo de forma incorreta. Isso não significa só jogar lixo nos rios, jogar lixo na rua, a chuva leva para o bueiro, que termina no rio e dá na mesma. E o segundo ponto é, sem dúvida nenhuma, investimentos em infraestrutura de saneamento para evitar que esgoto chegue até os igarapés, para que a gente consiga ter esses espaços tão importantes para a cidade como áreas úteis, né, de lazer. Com o lixo nas águas, aumentam os casos de doenças como hepatite A e diarreia aguda, causadas por infecção, como conta o diretor-presidente da Fundação de Medicina Tropical, infectologista Marcos Guerra. São comuns, nós temos doenças causadas por bactérias e por vírus, principalmente, que são todos eles de veiculação hídrica, resultante
da ausência de saneamento. Todos eles produzindo quadros de diarreia, principalmente em crianças, que são quadros graves. Os agentes de limpeza atuam no Porto de Manaus e na Orla do São Raimundo, na Zona Sul, na Orla da Glória e na Marina do Davi, na Zona Oeste. Sua viagem, com Ricardo Freire. Ando viajando na viagem de fugir com você. Bem-vindo a bordo. Outubro começa com um grande destino do Brasil, reabrindo parcialmente para o turismo. Eu falo da Chapada Diamantina, na Bahia. A partir de hoje, a cidade de Lençóis, que é a capital informal da Chapada, e os atrativos do município voltam a receber visitantes. Mas para entrar em Lençóis, além de ter uma reserva confirmada numa pousada ou num aluguel de temporada legalizado, você vai precisar apresentar um teste negativo para Covid, feito até 72 horas antes da chegada. Esse teste pode ser PCR ou pode ser também um desses testes rápidos de farmácia. Então tá tranquilo. Se você já teve Covid, deve apresentar um teste sorológico positivo para Covid, feito até 3 meses antes da chegada. Mas por que eu falei em a reabertura parcial? Porque ainda tem muita coisa fechada na região. Abertos, além da cidade e dos atrativos de Lençóis, estão a cidade de Mucugê, que é um vilarejo encantador, e o município de Iraquara, onde fica um dos atrativos mais populares de toda a Chapada Diamantina, a Gruta da Lapinha, que está funcionando com limitação de capacidade. Mas, por outro lado, a cidade de Palmeiras, onde estão o Vale do Capão, a Cachoeira da Fumaça e o Morro do Painácio, ainda não abriu. A Cachoeira do Buracão, a mais espetacular da Chapada, em Ibicoara, está fechada. E o vilarejo de Xique-Xique de Igatu, no município de Andaraí, também segue fechado ao turismo. O Parque Nacional da Chapada Diamantina tampouco tem data de reabertura ainda. Ou seja, viajar hoje para Lençóis vale para quem mora perto ou é fã de Lençóis. Mas para vir de longe não vale a pena, porque você não vai conseguir fazer o circuito inteiro da Chapada. Mas vale a pena ficar de olho na evolução dos acontecimentos, porque a Chapada Diamantina é um destino espetacular para considerar para as férias de verão. É um dos poucos destinos de natureza que não são afetados pela estação chuvosa. Vai por mim? Viagem na viagem. Ando viajando na viagem de viver pra te amar. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expoagro prossegue até quarta, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. Band News FM. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Nove horas 22 minutos. Obrigado por essa carona boa. Você motorista de táxi, de aplicativo, você que está em casa, motorista de ônibus também. Obrigado por essa audiência boa. E tem até algumas pessoas que colocam um sonzinho assim para quem tá no ônibus ouvir. Não pode, não pode ser DJ no ônibus. Mas a Band News, será que pode, Samara? Acho que pode. Band News tá liberada. Olha, puxando, né, a brasa pra sardinha dela. Ninguém merece, mas é isso.
Para receber informação, pode. Ali no nível que todo mundo possa escutar tranquilamente, não colocar um som alto e tal. Vai lá, motor, ajuda aí. Falando em motorista, a situação ali na Avenida Torquato Tapajós está bem complicada. Estava falando há pouco aqui com o Instituto Municipal de Mobilidade Urbana. É uma obra do governo do estado. Tem gerado ali mais de 3 quilômetros de congestionamento no sentido Zona Norte. Na entrada ali da Avenida Arquiteto José Henriques, vai desde lá até ali, passando um pouco da Max Teixeira. Mas você aí é o contrário agora, né? Está no sentido centro-bairro. A situação agora está no sentido centro-bairro e a gente não sabe se é por conta da obra. E no sentido... Isso, justamente, centro-bairro. Centro-bairro, para quem segue em direção à Zona Norte ali. Passando um pouco da Max Teixeira até a entrada da Avenida Arquiteto José Henriques. A situação está bem complicada por lá. Nosso ouvinte mandou aqui uma mensagem de voz... dizendo que conseguiu sair dessa situação após saber que estava com retenção essa área da cidade e ele entrou na estrada do aeroporto. Ele mandou uma mensagem falando sobre isso. Bom dia, Samara. Ricardo Nascimento aqui na Torquato Tapajós, sentido bairro, ali na altura da entrada do aeroporto. Tá? Eu consegui converter antes de ficar no engarrafamento. Estou voltando aqui pela Cidade Nova. Engarrafamento eu consegui ver, tá, muito grande, sentido bairro ali da Paioni, naquela parte ali do Novo Israel. Não sei o que aconteceu, mas já voltei, só para avisar aí, tá? Um abraço. Obrigada, Ricardo. Vamos, portanto, seguindo aqui com as informações, mas pedindo a sua atenção nessa área de Manaus. 42 toras de madeira ilegal são apreendidas no município de Apuí, no interior do Amazonas. A ocorrência foi registrada pelo Comando de Policiamento Ambiental em uma área verde na altura do quilômetro 96 da BR-230. Conforme as leis ambientais, todo aquele que vende, transporta, guarda materiais retirados ilegalmente do meio ambiente é caracterizado como crime e fica sujeito às penalidades. Novas regras na legislação de trânsito. Fala, Tawane Costa. Novas medidas são aprovadas no Código de Trânsito Brasileiro. Segundo o projeto de lei, entre as novas regras estão o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos e o maior número de pontos necessários na carteira para que o motorista perca temporariamente o direito de dirigir. A medida aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro. O projeto de lei também amplia a validade da CNH para condutores com até 50 anos de idade e continua com um prazo de 5 anos para aqueles com idade igual ou superior a 50 anos. Após publicação no Diário Oficial da União, as novas regras passam a vigorar no prazo de 180 dias. Uma medida provisória que permite estabelecer barreiras sanitárias em áreas indígenas é editada pelo presidente Jair Bolsonaro. O objetivo da MP é evitar a disseminação da Covid-19 na população local. A medida foi publicada na edição de hoje do Diário Oficial da União. A finalidade da ação é controlar o trânsito de pessoas e mercadorias que se dirijam para as regiões indígenas. As barreiras sanitárias devem ser compostas por servidores ou militares. Informações agora com João Pedro Melo. O presidente Jair Bolsonaro teria comunicado aos ministros do Supremo Tribunal Federal a escolha do nome do desembargador Cássio Marques, do Tribunal Regional Federal da Primeira Região, para a vaga de Celso de Mello. A informação é da colunista da Band News FM, Mônica Bergamo, e representaria uma contradição do presidente, já que Marques não se enquadra no perfil terrivelmente evangélico, citado mais de uma vez por Bolsonaro. Nos bastidores, alguns dos membros do governo classificam a situação como um balão de ensaio, no qual o chefe do executivo teria testado as reações geradas com o nome de Cássio Marques. Exatamente por isso, a escolha ainda não foi confirmada oficialmente pelo Palácio do Planalto e pelo STF. O fato é que a questão surpreendeu, já que Marques era candidato a uma vaga no Superior Tribunal de Justiça com a saída do ministro Napoleão Maia Filho, que se aposenta em dezembro quando completa 75 anos de idade. A indicação está sendo tratada com cautela nos meios políticos e jurídicos, já que Bolsonaro, em mais de uma ocasião, recuou de indicações que já estavam sacramentadas. Agora são 9 horas e 27 minutos. O assunto que nós vamos falar neste momento é sobre a Covid-19, em especial a segunda onda. Será que estamos vivendo uma segunda onda? Será que ainda está próximo disso ou não estamos próximos disso?
Sobre este assunto, está ao vivo o pesquisador e coordenador do Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, do Rio de Janeiro, Marcelo Gomes. Marcelo, seja bem-vindo à nossa programação. Bom dia. Marcelo? A gente não consegue ouvir o Marcelo. Pode repetir, Marcelo? Bom dia. Não, a gente não tá. A gente está sem o áudio do Marcelo, que está falando do Rio de Janeiro, da Fiocruz do Rio de Janeiro, o pesquisador e coordenador também do Infogripe. Um assunto que a gente vem tratando já há algum tempo. Inclusive trouxemos aqui, Samara, o próprio pesquisador da Fiocruz afirmando que Manaus já passa por essa segunda onda. Já está vivendo essa segunda onda. E a gente tira isso pelos números, né? Que a própria FVS nos mostra todos os dias. Quando chega no final de semana, esses números são reduzidos, eu acho que muito por conta da redução de número de testes. Mas quando chega na terça-feira, a gente observa esses números darem um salto. Sim. De 200 e pouco no fim de semana para 1.000, para 900, 1.000, de 1.200 para 1.300, como de ontem para hoje. Enfim, gente, a população não pode se descuidar, né? A população não pode se descuidar. Isso que é mais importante, a população tem que estar atenta. Vamos tentar agora. Marcelo, consegue ouvir a gente? A gente ouve, aliás, o Marcelo deve estar ouvindo a gente, mas a gente não consegue ouvi-lo. Vamos tentar por telefone? Nossa produção vai ligar aqui para ele, para tentar essa entrevista, porque é muito importante. Esse é um assunto importante. Enquanto isso, a gente pode ir com Mônica Bergamo, né? Pode ir com Mônica Bergamo. Vamos lá. Mônica Bergamo, na Band News FM. A grande notícia das últimas horas é que o presidente sinalizou que pretende indicar para uma vaga no Supremo Tribunal Federal o juiz federal Cássio Nunes, Cássio com K. E o Cássio já está ciscando ali em Brasília, indo de gabinete em gabinete, enfim, fazendo a dele. E a Mônica Bergamo está acompanhando de longe, tem os detalhes. De longe, há uma distância segura, né? Há uma distância segura para que não seja percebida. Aliás, informação em primeira mão da Mônica. Suficiente para que ela traga informações em primeira mão. Isso aí. Gostou dessa? Gostei. Pois é, bom dia, gente. O desembargador Cássio Nunes Marques, que deve ser indicado por Jair Bolsonaro para o Supremo Tribunal Federal, como o próprio presidente já disse a ministra do Supremo, ele já saiu em campanha para viabilizar a aprovação de seu nome pelo Senado, né? Só aqui explicando, o presidente indica uma pessoa para o Supremo, mas os senadores têm que sabatinar e depois aprovar esse nome por maioria. Por isso, ele desde ontem saiu conversando com parlamentares, com autoridades e apresentando a sua plataforma, vamos dizer assim, de atuação futura, Megali. E o que tem dito o desembargador? Ele tem dito já que vai ter uma atuação garantista na corte, que vai se alinhar à corrente do tribunal que, como aliás é o decano Celso de Mello, que ainda está no Supremo Tribunal Federal, mas como sempre foi o decano Celso de Mello, que privilegia o direito dos cidadãos à defesa até o esgotamento de todos os seus recursos e possibilidades. Não vai privilegiar o que é chamado hoje de punitivismo, né? Leia-se o endurecimento da legislação e especialmente uma reversão na decisão que acabou com a prisão automática depois da condenação do réu em segunda instância, que foi aquela decisão apertada no Supremo por 6-5, com o voto do decano Celso de Mello, e que poderia ser revertida caso o presidente Bolsonaro indicasse para substituí-lo alguém que tivesse uma visão diferente dele, que fosse a favor da prisão automática depois da condenação em segunda instância e que pudesse fazer uma reversão ali, todo o país, na questão do judiciário do país todo, mas tirou um pouco do oxigênio da Operação Lava Jato de ações que uma parte do país considera abusivas e que outra parte enxerga como meritórias. Mas a questão que interessa nesse momento é que essa abordagem tem um amplo apoio político. E é esse o discurso, portanto, adotado dos bastidores pelo desembargador Cássio Nunes Marques. Se depois, né, Megali, ele vai seguir essa linha, já são outros 500, né? A gente já viu muito magistrado que falou uma coisa nos bastidores para ter o seu nome aprovado e quando chegou no Supremo fez exatamente o oposto.
Portanto, esse é o discurso que ele está adotando, não sabemos como vai ser a atuação de fato. Um outro aspecto dessa indicação, que eu acho que vale registro, Megali. Muito bem. Mônica Bergamo volta amanhã neste mesmo horário com mais furos. Bom dia. Boa quinta-feira, Mônica. Beijo pra você. Um beijo, até amanhã. 9h33. Aliás, a gente tem informação do Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que se trata da obra mesmo, essa forte retenção, não é, Arthur? Na Torquato Tapajós. Isso, exatamente. Não tem ocorrência. Não. É só por conta das obras Das mesmo. obras. Então, paciência, condutor, quem puder evitar neste momento a Avenida Torquato Tapajós no sentido centro-bairro, forte retenção devido a obras do governo do estado que seguem nesta área da cidade. Para a gente ter uma ideia, como nosso ouvinte já avisou, a retenção começa ali no Complexo Viário 28 de Março, que é na entrada e saída da estrada do aeroporto, que é a Avenida Santos Dumont. Então a retenção começa ali, gente, e segue até a Avenida Arquiteto José Henriques, que é a rua que tem o complexo de exames do Detran. Então, quem puder evitar essa área, evite, porque está muito forte a retenção, gente. Muito forte mesmo. A Avenida das Torres, neste momento, é a melhor opção para o condutor seguir para a zona norte da capital amazonense. Agora, 9h34. A gente tem informação agora com a repórter Tawane Costa sobre a Carteira Nacional de Habilitação que pode sofrer mudanças com a nova legislação de trânsito. A Câmara dos Deputados aprova mudanças no Código de Trânsito Brasileiro. Entre as medidas do projeto de lei estão o aumento da validade da Carteira Nacional de Habilitação de 5 para 10 anos e o maior número de pontos necessários na carteira para que o motorista perca temporariamente o direito de dirigir. O projeto ainda aguarda a sanção do presidente Jair Bolsonaro, mas, enquanto isso, condutores do Amazonas já se manifestam sobre as novas medidas. O motorista de aplicativo, Emanuel Silva, conta o que acha das mudanças. Para fazer a troca da carteira, né, para renovar ela na realidade, é muito bom, porque a gente não precisa mais gerar preocupação de 5 em 5 anos, né, para fazer essa troca. Porque até em termos da saúde, de repente da visão, né, já em termos da pontuação, é boa, mas ao mesmo tempo ela é ruim, porque gera displicência de muitos motoristas, né. Atualmente a CNH é suspensa por 20 pontos, independentemente do tipo de violação. Com a nova regra, o condutor será suspenso com 20 pontos se tiver cometido 2 ou mais infrações gravíssimas, 30 pontos para uma violação gravíssima e 40 pontos para quem cometeu infração leve ou média e não seja reincidente em 12 meses. Para o doutor em transporte Arthur Moraes, a flexibilização da pontuação pode acabar aumentando os comportamentos de risco. Você pode cometer infração num limite muito maior do que existe hoje, mesmo nós estamos com dezenas de milhares de mortos no trânsito todo ano e com dezenas e dezenas de milhares de inválidos devido a acidentes de trânsito. O projeto de lei também amplia a validade da CNH de 5 para 10 anos para condutores com até 50 anos de idade e continua com prazo de 5 anos para aqueles com igual idade ou superior a 50 anos. Após publicação do Diário Oficial da União, as novas regras passam a vigorar no prazo de 180 dias. 9h36. Agora sim a gente conseguiu o contato com o pesquisador e coordenador do Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, Marcelo Gomes. Marcelo, seja bem-vindo à programação. Bom dia. Oi, bom dia. Agora me escutam? Agora sim. Estamos ouvindo muito bem. Marcelo, é justamente sobre essa questão da segunda onda aqui no estado do Amazonas, em especial na cidade de Manaus. Foi divulgada, na verdade, uma nota técnica da Fiocruz, falando de algumas informações importantes, mas a cidade de Manaus já vive essa segunda onda do coronavírus? Então, isso, em relação à segunda onda, né, ainda a gente não pode afirmar categoricamente que já estamos numa segunda onda, mas, no entanto, o que a gente já vê, sim, é um sinal bem claro, bem sugestivo de que, de novo, voltou a crescer o número de novos casos semanais. Né? Então, ainda não é um crescimento acelerado, né? Mas ainda é lento, né? Mas já é uma mudança de tendência. Né? Teve uma queda por muito tempo, se estabilizou, e agora já tem mais de 5 semanas que está com sinal de retomada no crescimento. Então, isso é importante, esse alerta, né? Para que sejam feitas reavaliações
das medidas de flexibilização tomadas até aqui e ações de monitoramento e vigilância. Agora, Marcelo, o lockdown seria necessário num momento como esse ou ainda é muito cedo para a gente falar em lockdown? Ou desnecessário? Então, o lockdown é uma medida que cabe às autoridades locais avaliar dentro de uma série de conjunto de fatores, né? O nosso papel enquanto pesquisador em saúde pública é o quê? É trazer as informações epidemiológicas, análise de tendência, situação e informações a respeito também de análise de cenários, né, para justamente subsidiar, oferecer recursos, dados científicos para auxiliar essa tomada de decisão, que é uma decisão dos órgãos públicos locais, né? Então, do ponto de vista institucional, não cabe a nós definir se deve ou não estabelecer um lockdown nesse momento, né? O que nós temos sim que fazer, enquanto pesquisadores de saúde pública, é deixar muito claro que, olha, estamos já observando uma retomada do crescimento. Portanto, isso deve inspirar, né, uma reavaliação das medidas planejadas e aquelas que já foram tomadas para, eventualmente, voltar atrás no que for necessário. Em relação a esse aumento de casos aqui na nossa cidade, quando que podemos dizer que já estamos passando por uma segunda onda? Foram 4 semanas aí de aumento de casos. Quando que a gente pode dizer que já estamos vivendo essa segunda onda? Então, a partir ali da segunda semana de agosto, a semana que a gente chama de semana epidemiológica 33, né, entre 9 e 15 de agosto, a gente já passa a observar essa tendência aí de retomada no crescimento no número de novos casos, né? Como eu disse, ainda é um crescimento lento, então ainda há tempo de agir para justamente tentar evitar que fique claro que de fato é uma segunda onda e avassaladora. Ainda estamos em tempo para agir, né? Isso começou ali por volta de começo de agosto, né, e vem se mantendo desde então. Então, é um indicador bem importante para se manter alerta, e vale lembrar, né, que ele coincide também, ele está próximo, em termos de tempo, né, da questão da retomada das aulas presenciais na rede pública de ensino, né, que foi ali começo de julho. Né? Tem dados de mobilidade que indicam que, por volta de final de julho, o padrão de mobilidade na capital, com dados de telefonia celular, né, coletados pelo Google, indicam que a população voltou ao padrão pré-pandemia de circulação na cidade, né? Então, isso pode justamente ter influenciado e levado a essa situação aí de retomada de crescimento, né? Porque a população voltou a se expor com maior intensidade. Então, como o vírus ainda está presente, isso justamente pode levar a essa retomada do crescimento. Marcelo, você como pesquisador nessa área, principalmente esse novo coronavírus, a gente observa os casos aumentando não só aqui em Manaus, mas como outras regiões do país. Qual é a recomendação que você faz à população neste momento? Perfeito. A população tem que ter muito claro que ainda não acabou. O problema, infelizmente, ainda não se resolveu. Nós ainda estamos com o vírus circulando, ainda temos muita gente suscetível, ou seja, podendo ainda contrair. Então, aquelas recomendações que nós fazíamos de usar máscara, evitar aglomeração, quando a gente necessita sair, buscar priorizar horários fora do horário de pico, né, para pegar o transporte coletivo naqueles momentos em que eles não estão tão cheios, né, para diminuir a nossa exposição. Isso é fundamental. Então, evitar ao máximo aglomerações, manter o uso de máscara, manter a higienização, né, porque ainda estamos com o vírus circulando, né? A gente tem exemplos, inclusive, de outros países que passaram por essa queda como Manaus passou e agora estão de novo com um ritmo muito acelerado, muito forte de novos casos. Então, isso a gente tem que evitar. Como é que a gente evita? Tomando esses cuidados. A gente conversou aqui na Band News Difusora com o pesquisador e coordenador do Infogripe da Fundação Oswaldo Cruz, a Fiocruz do Rio de Janeiro, Marcelo Gomes, trazendo análise e informações em relação aos casos de coronavírus aqui na cidade de Manaus e sobre essa possível
segunda onda. A gente quer agradecer pelas informações e pelas orientações aos nossos ouvintes. Um ótimo dia, bom trabalho para você. Muito obrigado, para você também. Bom dia a todos. Tchau, tchau. Milhões de brasileiros conectados, ligados na rede de rádio mais ágil e completa. Band News FM. Em 1 segundo, tudo pode mudar. Notícias do Amazonas. Educação. Esta semana recomeçam as aulas em mais de 100 escolas de ensino fundamental da rede pública. O governo tomou todos os cuidados necessários para preservar a saúde de alunos e professores. As medidas incluem instalação de pias, tapetes higiênicos e álcool em gel e a distribuição de máscaras. O distanciamento social será respeitado com um número limitado de alunos por sala de aula. Mais de 8.500 professores já fizeram testes de Covid-19. A prioridade do governo é com a segurança de todos. Produção rural. A 42ª Expoagro prossegue até quarta, dia 30, com uma programação feita especialmente para você que é produtor rural. Além das oportunidades de negócios, o maior evento agropecuário do Amazonas oferece palestras, cursos e acesso ao crédito rural. Este ano o evento é 100% digital. Acesse www.expoagro.am.gov.br. Governo do Estado. Trabalhando sério, a gente muda o Amazonas. 9h44. O fornecimento de energia elétrica em casas e serviços essenciais com pendência de pagamento estão proibidos de ser cortados pela Amazonas Energia. A decisão é do juiz de direito Diógenes Vidal Pessoa Neto, a pedido da Comissão de Defesa do Consumidor da Assembleia Legislativa do Amazonas. O magistrado atendeu o pedido por considerar que as normas são conflitantes e que a determinação da ANEEL não se sobrepõe às leis estaduais. As leis também proíbem, respectivamente, a suspensão do fornecimento de serviços essenciais de água por inadimplência. Um homem de 43 anos é preso. Ele é suspeito de ter abusado sexualmente das próprias filhas, uma de 12 e outra de 14 anos, e da enteada, de 19 anos. A prisão ocorreu ontem no bairro Monte das Oliveiras, na zona norte de Manaus. De acordo com a Delegacia Especializada em Proteção à Criança e ao Adolescente, em depoimento, as vítimas alegaram que eram estupradas desde que tinham 8, 9 e 12 anos, respectivamente. A filha de 14 anos chegou a ser abusada na última semana, dias antes da denúncia ter sido formalizada. O homem foi indiciado por estupro de vulnerável. A capital Belém, no Pará, inicia a segunda etapa de retomada gradativa das aulas presenciais na rede municipal de ensino. De acordo com a Secretaria de Estado de Educação, apenas 33% dos alunos do 4º e 5º ano retornaram. Os demais 66% continuam com aulas remotas. A terceira etapa deve ocorrer no dia 19 de outubro com alunos do 6º e 7º ano. E a gente tem informação do próprio Instituto Municipal de Mobilidade Urbana que essa retenção que se forma na Torquato Tapajós, além das obras, não é só as obras, porque senão atingiria o sentido bairro-centro. Mas é por causa de um supermercado que está inaugurando naquela área da cidade. Se eu não me engano, fica nas proximidades do Hospital Delfim Aziz, se eu não me engano. E causa uma forte retenção, a procura das pessoas que estão ali querendo entrar nesse supermercado. Nesse momento que se forma essa retenção na Torquato Tapajós, no sentido centro-bairro. Continua essa retenção, ela começa ali nas proximidades da entrada e saída do aeroporto, ali no viaduto 28 de março. Então, quem puder evitar, evite, porque se entrar nesse congestionamento, haja paciência, porque ele está muito forte. 5,5 km de congestionamento. Gente, evite. Se você não tem nada para fazer, principalmente nesse trecho da Torquato Tapajós, pode dar uma volta maior. Nosso ouvinte já falou que a pedida é entrar na estrada do aeroporto, dar essa volta pela estrada do Tarumã para sair lá na frente de novo na Torquato Tapajós e dar um jeito. Porque está muito grande. Ou seguir pela Avenida das Torres, que é a melhor opção. Vai dar uma volta maior, mas é a melhor opção do que enfrentar essa retenção, que além das obras do governo do estado que estão sendo realizadas naquela área, tem um supermercado que está inaugurando
na manhã desta quinta-feira. Tem a gente do IMMU monitorando a área, mas o trânsito está muito lento. Atualizações de Brasília com Natália Pazzi. Por falta de acordo em relação à pauta de votação, o presidente do Congresso Nacional, senador Davi Alcolumbre, cancelou a sessão que estava marcada para esta quarta-feira. Entre as matérias previstas estava o veto do presidente Jair Bolsonaro à prorrogação da desoneração da folha de pagamento de empresas. A tendência é que o parlamento derrube a decisão e, por isso, o adiamento gerou polêmica entre os parlamentares. Segundo o senador Major Olímpio, o líder do governo no Congresso, o senador Eduardo Gomes e o próprio presidente da República haviam garantido que a sessão aconteceria nesta quarta-feira. Eu tive a palavra empenhada pelo líder do governo no Congresso, do presidente que empenhou a palavra com ele, de que nós já faríamos essa desoneração hoje. Logicamente, sem tomar as providências para que pudesse ter essa agregação. E ele está chegando. Boemba, boemba, com José Simão. Tchau, Simão. Buenos dias, Megali. Grande presidente. Acorda, galera amada. E acorda atento, porque já vamos direto ao anúncio do dia. Atenção. Tem música. Tem um anúncio no Instagram que é o seguinte: vendo pernilongos de raça. Pernilongos de raça? É. São todos muito românticos. É Cantam pernigrinho. no pé do seu ouvido toda noite. Ai, que delícia. Inferno. Vendo pernilongos. Porque tá um inferno, né? Tá demais, hein, presidente? Não, você tá assim, pegando do sono, aí vem... Zum, zum, aquele barulho de Fórmula 1, sabe? Ah, é mesmo. Aí pega a raquete. Tem que ser um Rafael Nadal para acertar. Para acertar a porra da muriçoca. Mas quando acerta é uma delícia, né? Opa, aqui em casa ontem foi o US Open. Roland Garros. Pá, pá. Eu me sinto serial killer, ele queime no inferno, pernilongo. Serial killer de muriçoca, como diz a raquetinha de pernilongo tira o pior da gente. Exatamente. Só que pior que você tem, vai tudo na raquete. Pegou na raquete, você vira o Dr. Hyde. Imagina a casa do Guga, né? Ai, o Guga fala, nossa, não, tá matando pernilongo. Piada pronta. Presidente, antes disso, tem um monte de ouvinte pedindo, é mentira, não, tem ouvinte também. Não, alguns ouvintes pedindo, como seria o FH, né, dando conta dos pernilongos na casa dele. Temos... Mas esses pernilongos. Pernilongue. Não é Xandão. Não é você. Le pernilongue se chaté. Como é que é? Le pernilongue se chaté. Eu vou matar tudo. Eu vou embora para Paris. Eu vou matar pernilongue. Não tem muriçoca. Tá com Valdeci. Do Bendito Pinto. Bendito Pinto, que vai chegando, presidente, esta manhã. Hasta amanhã. Beijo. Vamos falar de esporte. Esporte é com ele, Patrick Vieira. Bom dia. Bom dia, Arthur. Bom dia, Samara. E bom dia aos ouvintes. Amazonenses perdem em jogos disputados ontem, é isso? Isso mesmo, Arthur. O Bragantino do Pará dominou e venceu o Fast na tarde desta quarta-feira em jogo válido pela terceira rodada da Série D e assumiu a liderança isolada do grupo. O Tubarão do Caeté fez 3-1 no Tricolor de Aço jogando no estádio do Diogão, em Bragança, no Pará. Paulo de Tarso, Ed Kleber e Mauro Praia marcaram para o time da casa, enquanto Dadá
descontou para o clube amazonense, que ainda perdeu a invencibilidade na competição. Lembrando que esse jogo passou ali na TV Brasil, né? A gente pôde acompanhar a transmissão. A gente acompanhou aqui da redação, inclusive, né? Eu com os meninos, o Maurício, o Fast não estava jogando mal. Só que começou aqueles errinho daqui, o goleiro, o Rangel, estava agarrando muito, fez 2 defesas, só que levou um gol besta ali de cabeça, ele acabou escorregando, ali pegou no cantinho, já os outros lá foram jogada trabalhada do Bragantino, e a gente espera que o Fast possa se recuperar. Já no feminino, São Paulo venceu por 1-0 o Iranduba nesta quarta-feira em Cotia pela 12ª rodada da competição nacional Série A, né? A única quem conseguiu furar a arqueira esmeraldina foi a camisa 10 Duda, e olha que não foi por falta de tentativa. O Verdão ainda terminou com 2 jogadoras a menos. Sol, que ainda no primeiro tempo foi expulsa, e Petra no final da segunda etapa levaram o vermelho direto. E o Manaus Futebol Clube tem baixas no elenco. Quem que sai? Isso mesmo. O Manaus confirmou nesta quarta-feira também, por meio da assessoria, os desligamentos do atacante Matheus Oliveira, o Mateuzinho, e o meia Diogo Peixoto. A dupla tinha contrato até esta quarta, dia 30. O clube optou por não renovar os vínculos de ambos. Lembrando que ontem a gente deu a notícia que o Rossini renovou, né, com aditivo de contrato, né? Ele que foi ídolo também do Manaus. Matheus disputou 41 jogos e marcou 13 gols pelo Gavião. Já Diogo Peixoto, apesar de ser contratado em 2019, foi o emprestado que realmente pertenceu ao Esmeraldino, mas ele só foi emprestado, né? Prova disso que ele defendeu o clube de forma oficial por somente 10 minutos no empate contra o 13. Também encerra o vínculo com o Manaus é o meia Diogo Dolan, que agora de forma oficial, né? Ele já tinha encerrado o vínculo semanas atrás, né? Quando o clube não ia renovar, ele já tinha divulgado essa informação e ontem, de forma oficial, não renovou. Matheus, a gente volta a falar, né? Que junto ao Rossini é um dos heróis da classificação. Ele que fez gol na final, gol na semifinal também, né? A gente deseja ele que ele venha ter boas oportunidades no futebol. Meninos, esse suco azedou ontem na Libertadores? Troco tá dado, né? Cadê aquele ouvinte de ontem, Samara? Sumiu. Pense, até agora não deu as caras aqui pra falar alguma coisa. Mas eu consigo lembrar do que o Patrick falou pra gente, né, Patrick? Que o Del Valle não teria a mesma atuação aqui no Brasil. É verdade, a gente falou, né, que logo como a final da Recopa, lá dentro foi 2-2, né, Flamengo, só que na final da Recopa foi 3-0 pro Flamengo, e voltando a repetir a dose de goleada, né, 4-0 no Maracanã, com show dos garotos, né, show do goleiro Hugo Souza, Isso, que tem boa. apenas 21 anos. O goleiro diz que tá ganhando destaque. Com os desfalques do Flamengo, Diego Alves, César, Gabriel Batista, que acabaram sendo acometidos pela Covid-19, ele teve a chance, né, goleiro do Sub-20, e agora tá tendo essa chance no profissional e agarrou muito, né? Agarrou demais, passa uma segurança, chamam ele de gelado, né? Aquele dos incríveis, o gelado, porque ele é muito frio. Ele vai lá, ele agarra assim, não esboça nenhuma emoção. Fica na dele. Fica na dele lá. E agarrou muito, demais, 4-0 ontem. Me agarrem que eu não quero ninguém perto de mim. Melhor jogador da partida foi o Bruno Henrique. Ei, gente, quem segue na Libertadores? Olha, Flamengo, Atlético Paranaense, já classificados, né? Palmeiras. Também, né? São Paulo, coitado, não deu, né? São Paulo não deu, né? Acabou perdendo pro River ali, deu adeus à Libertadores, só que agora tá classificado. Só que pra Sul-Americana, disputar ali a Série B das competições internacionais, né? Não menosprezando, mas não é uma Libertadores, né? A Sul-Americana. Teve os outros jogos do Campeonato Brasileiro, né? Botafogo e Bahia. 2-1 pro Botafogo, Samara. Pro Bahia, quer dizer. E o Corinthians Atlético Goianiense 0-0. Teve outro resultado também da Libertadores. Palmeiras e Bolívar goleou o Bolívar por 5-0. Destaque pro gol do Rony, que não marcava o gol desde quando foi contratado, né? É o primeiro gol dele. Que jogou muito pelo Atlético Paranaense no ano passado. Bom, Patrick, tá no seu horário já? Horário, eu acho. Né? Então, até amanhã. Até amanhã, Arthur e Samara e os ouvintes também. Band News informa. Com Camila Hirsch e Renata Venere. Camila, o Band News Informa está por toda parte, né? Estamos aqui na rádio, estamos no Band Esportes, estamos no Spotify, no site da rádio, enfim, tem ligações diretas, sempre as relações entre uma coisa e outra, né? Outro dia a gente conversou com o Hugo no nosso programa no fim de semana sobre um boicote que ele está sofrendo e justamente das pessoas que ama, né? O marido dele tem tirado um sarro, a sogra também tem. Ele começou a fazer stand-up paddle, ele não pratica atividade física, não praticava, nunca foi
foi muito dessa praia, né? Mas ele tem a praia por perto e ele quis começar fazendo stand-up. Foi lá, contratou um professor, comprou a prancha e nas primeiras aulas ele voltava para casa animado, mas aí um balde de água fria, a sogra tirando sarro, o marido tirando sarro, aí ele desistiu, deixou a prancha de lado, colocou ali um tênis e foi até a areia para caminhar. Aí ele falou, olha, eu gostaria que vocês falassem sobre isso, né? Muitas vezes pessoas próximas boicotam a gente. Camila, vamos começar falando com o Hugo. Aí na coluna de amanhã, a gente fala com a sogra do Hugo, com o marido do Hugo e com o entorno todo, e com as pessoas que se identificarem aí boicotadoras, né? Às vezes é sem querer, né, Camila? Pois é, vamos lá. Hugo, primeiro, você está de parabéns. Tenha orgulho de se arriscar, tenha orgulho de tentar colocar uma coisa nova na sua vida. Mais do que qualquer outra coisa com relação ao físico, a gente sabe que toda vez que a gente vive de experiências novas e de situações novas, a gente estimula conexões nervosas novas no nosso cérebro. Isso faz muito bem para a nossa saúde e para a nossa longevidade. Mas o que eu acho que é importante é você falar, olha, eu tô tentando cuidar de mim, eu tô tentando procurar coisas novas, eu quero cuidar do meu corpo, faz bem. Poxa, eu queria o seu apoio. Se você não quiser vir junto comigo, tudo bem, mas eu queria pelo menos que você me estimulasse, né? Do mesmo jeito que eu também vou te estimular se você for fazer alguma coisa que você goste e que eu não necessariamente queira fazer. Isso é uma troca, isso é uma força. Você mostrando que você também vai querer ajudá-lo quando ele estiver fazendo alguma coisa, vai fazer com que ele pare, pense e se coloque no seu lugar. Amanhã a gente vai conversar com o marido do Hugo, com a sogra do Hugo. Um tete-a-tete aqui com eles. Tem alguma dúvida? Manda @rvenere e @Camila, _ aquele risquinho embaixo, Hirsch, HIRSCH. Se preferir no e-mail, informa@bandnewsfm.com.br. Nove horas e 59 minutos já, Samara. Queria falar mais um pouquinho, mas não vai dar não, né? Então até amanhã. Até amanhã, Arthur. Fique agora com o Band News Station, Eduardo Barão e Ellen Brown. Agora, Band News Station, direto de Nova York, Eduardo Barão. E aqui no